Vamos estudar então primeira epístola de Paulo aos Coríntios, certamente a palavra da cruz, que é a base e a estrutura de toda a palavra da Bíblia, né? A palavra da cruz, certamente a palavra da cruz é loucura somente para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a palavra da cruz é o poder de Deus, né? Nós estamos debaixo não da loucura da perdição, nós estamos debaixo da sabedoria, né, do poder de Deus. O Senhor tem um plano, o Senhor é o plano, o Senhor tem um projeto, Ele é o projeto, Ele é a estrutura que nós precisamos para viver mais que vencedores nele. Amém? Vamos caminhar então. O que move um cristão verdadeiro? A diligência da leitura bíblica, da vida de oração, da vida de comunhão, da maturidade cristã. E tem que ser a gratidão pela misericórdia que foi outorgada para ele na cruz do Calvário. É interessante que Paulo, em todas as suas epístolas, e Paulo vai trabalhar isso com sempre nessa dimensão, né? Nós trabalhamos em gratidão por aquilo que já foi feito. E ele, em todas as epístolas, a base, né? A gente acabou de ler Romanos, e Romanos 12 também faz este apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem as vidas de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto que nós temos para desenvolver como servos de Deus é olhar para aquilo que foi feito na cruz do Calvário e, movidos agora de gratidão, de consciência e gratidão pela justificação, caminharmos então para glorificar o nome de Jesus no nosso dia a dia, no nosso contexto existencial, no nosso contexto profissional, com as nossas posses, com a nossa sabedoria, tudo que fizermos, né? Nos movermos em tudo que fizermos, né? Seja comer, beber ou qualquer outra coisa qualquer, seja feito para a glória de Deus. Amém? Caminhamos. Capítulo 1 até o capítulo 4, o alicerce da carta de Paulo aos Coríntios fala da mensagem da cruz. Essa é a base para a vida, né? Depois disso, capítulo 5 a 8, a gente começa a ter atitude cristã, então, fundamentada numa sabedoria divina, que tem como base aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então, a nossa vida, nosso culto, as expressões da nossa realidade, elas serão feitas com base na mensagem da cruz. E lá no finalzinho, do capítulo 12 ao 16, muito parecido com Romanos capítulo 12 ao 16, mostra agora a nova vida, a vida aqui, a vida agora, na consciência da vida eterna, desenvolvendo nossos dons e sabendo da ressurreição em Cristo Jesus, né? Então essa é a estrutura de estudo da carta de Paulo aos Coríntios, uma estrutura fácil, né? Muito parecida com a estrutura de Paulo aos Romanos. Primeiro, a mensagem da cruz, a justificação, né? Aquilo que a grande ação do Senhor por nós, para nós, na cruz do Calvário, é a base para a nossa existência, e essa é a verdadeira sabedoria que a gente tem para levar a sério, para colocar na nossa mente e levar a sério no dia a dia. Então, notem, se a gente tem o alicerce de enxergar aquilo que foi feito na cruz do Calvário, isso é a nossa sabedoria. E se isso é a nossa sabedoria, a gente vai desenvolver vida eclesiástica e vida fora da igreja. Olha, é perfeito isso, né? Toda a base doutrinária de Paulo é: Jesus pagou o preço, essa é a sua sabedoria, viva isso dentro da igreja e viva isso fora da igreja. Acabou isso tudo. Não é simples de entender, irmãos? É muito bom de entender, né? Eu vou viver aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Essa vai ser a minha sabedoria e eu vou ter culto baseado naquilo que foi feito na cruz do Calvário, e a minha vida fora da igreja também será aquilo que... minha vida fora da igreja também será aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Entendeu isso? Toda a estrutura que eu preciso, né, para ter atitudes, para ter sabedoria, foi feita na cruz, né? Não há outra sabedoria que não seja aquela baseada naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Se a gente encontrar outra sabedoria, ela é falsa. Ela não é boa, não glorifica o nome do Senhor. A sabedoria que eu preciso foi entregue para mim na cruz do Calvário, para eu cultuar e para eu viver fora da igreja com essa sabedoria. A crise existencial é quando não se exalta, não se glorifica, não se bendiz aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Aí não se tem sabedoria individual, não se tem culto na igreja e não se tem culto fora da igreja. Simples, né? Matemático até, né? Como que eu faço para ter uma vida cultica? Olha para a cruz, tem a sabedoria da cruz.
Viva essa sabedoria dentro da igreja. Viva essa sabedoria fora da igreja. Né? Tá aí, irmãos. Tá vendo? Fala, estudinho bom, né? Para a gente fazer com as nossas sociedades internas, para a gente fazer com a nossa família, né? Vamos estudar sobre a mensagem da cruz. A Bíblia toda, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é a mensagem da cruz. Os nossos livros poéticos falam que a grande sabedoria é dada por Deus. A sabedoria divina, ela advém do conhecimento da mensagem da cruz. A gente só sabe celebrar, adorar, ser satisfeito com o Senhor, ter vontade de ir para a vida eterna, quando a gente tem a sabedoria da cruz. E a gente só sabe, irmãos, ter vida lá fora, vida consagrada lá fora, quando a gente está dominado pela sabedoria da cruz. Acabou o estudo. A gente olha para Coríntios, né, e a gente vê o fundamento de todas as cartas paulinas, de toda a estrutura e toda a vontade de Deus, ela está fundamentada nisso, né? Essa é a nossa sabedoria, tá bom? Então vamos pensar nisso, né? Vamos estudar bastante isso, então. Capítulo 1 ao 4. Paulo recebeu notícia de que a igreja estava dividida. A igreja de Paulo, dos Coríntios, era uma igreja nova, 5 anos de existência apenas, já tinha uma divisão muito bem acentuada. Paulo foi o grande discipulador dessa igreja, e mesmo depois de Paulo ter discipulado essa igreja, 5 anos depois, essa igreja se perdeu. Essa igreja, ela é o raio-x das igrejas, porque você pode colocar o melhor, vou usar um termo até bíblico, né? Você pode colocar o apóstolo Paulo para discipular uma igreja. Aí ele discipula a igreja, fica um ano e meio, né, pastoreando aquela igreja, todos os dias discipulando aquela igreja, né, durante 1 ano e meio. Aí você pensa, uau, uma igreja discipulada pelo apóstolo Paulo durante 1 ano e meio vai ser a igreja, não vai? Vai sim. Vai ter dons de ministérios, vai ter boa liderança, né, e etc e tal. Mas depois de 5 anos que Paulo já tinha discipulado, treinado, gerado discípulos, gerado presbíteros, diáconos e etc. na igreja, 5 anos depois, a igreja estava cheia de defeito. E aí você diz assim, mas quem foi que discipulou essa igreja? Foi Paulo, então a culpa é de Paulo. Era uma nova igreja, irmãos. O problema principal era que, disfarçado numa roupagem de conhecimento, as facções dentro da igreja não conseguiam mais colocar Cristo em primeiro lugar, mas isso é muito simples de acontecer. Isso até acontece com uma certa frequência, né? A gente é treinado a colocar Cristo no seu lugar, a colocar a justificação no seu lugar, a ter louvor e adoração por aquilo que foi feito por Jesus Cristo, né? Mas a gente não pode esquecer disso todos os dias. A gente precisa buscar o reino de Deus todos os dias, porque, como Lutero disse, a gente se esquece do Senhor, se esquece da palavra de Deus todos os dias, né? Buscar o reino de Deus todos os dias, viver o reino de Deus todos os dias, colocar como prioridade o reino de Deus todos os dias, celebrar Cristo como se fosse a primeira vez todos os dias, porque senão a gente esquece e a gente padece, buscando sabedoria nas coisas deste mundo e não vivendo mais o triunfo da cruz. Hoje eu amanheci pensando que se a gente glorificasse o nome de Deus, se a gente tivesse a mesma felicidade por aquilo que foi feito na cruz do Calvário, como se um artilheiro do nosso time fizesse um gol, a gente ia celebrar muito Jesus. A gente ia soltar foguete todo dia, né? E se alguém perguntasse para a gente, por que você está soltando foguete? Quem é que fez gol? Eu falo assim, não é por causa de gol, é porque Jesus morreu na cruz. Mas parece que essa alegria vai embora. Parece que esse prazer de celebrar Jesus Cristo vai embora. Parece que esse prazer de postar Jesus Cristo e mostrar que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da vida da gente vai embora. A gente faz tantas postagens, a gente celebra tanta coisa, mas a gente parou de celebrar a cruz, a gente parou de celebrar a vitória da cruz, a gente parou de celebrar a justificação, irmãos. E a gente precisa voltar a celebrar isso diariamente, diuturnamente, matinalmente. A gente tem que voltar a priorizar e devolver as nossas primícias a esse Jesus que fez tanto por nós na cruz do Calvário. A gente não pode se esquecer. Daqui a pouco a gente esquece. É impressionante como as pessoas esquecem e as pessoas padecem por esquecer. E Paulo, com certeza, queria muito que a igreja de Corinto voltasse a se lembrar daquilo que foi feito por eles na cruz do Calvário. Havia uma facção para Pedro, havia uma facção para Paulo,
havia uma facção para Apolo, e até havia uma falsa facção que usava o nome de Cristo, mas não tinha nada a ver com Cristo. Todas elas censuradas, pois cometiam o mesmo erro. Paulo mostra como exemplo de harmonia o seu próprio ministério, que nada procurava senão proclamar a Cristo Jesus que morreu por nós. Nenhuma facção, se Pedro aparece mais do que Jesus, se Apolo aparece mais do que Jesus, se Paulo aparece mais que Jesus, se a gente diz que está andando com Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo, tudo é um grande erro dentro da igreja que usa o nome de Jesus. Em Mateus capítulo 7 a gente vê esse advento de gente usando o nome de Jesus e não tendo nada a ver com Jesus. O povo estava fazendo profecia em nome de Jesus e a Bíblia é a única profecia que a gente precisa. O povo estava expulsando capeta no nome de Jesus e a gente sabe que o capeta foi expulso de maneira definitiva ali na cruz do Calvário. As pessoas estavam fazendo curas em nome de Jesus e a gente sabe que a grande cura, a grande realidade de cura apresentada por Jesus é a cura da alma. E agora vem um monte de luta, vem um monte de desafios, E Jesus é o que sobra de tudo isso. Então não adianta usar o nome de Jesus, não adianta eu sou da facção de Pedro, porque Pedro pensa igual a mim, eu sou da facção de Apolo, porque Apolo tem a mesma idade que eu sou da facção de Paulo, porque a facção de Paulo é uma facção mais intelectual, eu sou da facção de Cristo, porque a gente sobe no monte e a gente ora em outras línguas. Não existe isso, irmãos. O que a gente precisa voltar é por evangelho puro da graça da cruz, onde Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para me posicionar como adorador aqui na terra, gente que está indo para o céu e que tem um ministério aqui na terra. É isso que é a palavra da cruz. Defendendo seu ministério e apostolado, Paulo acaba atacando o problema da divisão de frente. Ele mesmo poderia ter motivo para ser orgulhoso, mas a sua atitude era viver como dispenseiro da graça de Deus. A mensagem de Paulo era a graça de Deus. Boa mensagem da igreja tem que ser a graça de Deus. Os crentes deveriam fazer o mesmo. O centro da vida cristã deveria ser a mensagem da cruz, revelada como escândalo e loucura para quem não crê, para os gentios e judeus, mas que de fato para os eleitos revelava a essência da sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria terrena e superficial, a sabedoria humana. O saber verdadeiro deveria se fundamentar em Jesus, na cruz, e este crucificado, como diz o capítulo 2, versículo 2. Essa certeza colocaria todas as demais coisas no seu devido lugar e vai trazer luz à verdadeira sabedoria, a sabedoria de Provérbios 2,7, a sabedoria do Espírito Santo para direcionar todas as questões. Era apoiada na verdade de Cristo e não nas suas próprias compreensões que a fé dos coríntios iria amadurecer. Ter a mente de Cristo, a revelação de Deus, através do ensino da palavra, é o que de fato expressa a verdadeira sabedoria. Existe falsa sabedoria dentro do reino de Deus, existe a verdadeira sabedoria dentro do reino de Deus. A verdadeira sabedoria, ela tem a ver com a verdade da graça. A falsa sabedoria, ela ressalta somente a vaidade e a desgraça de pessoas que querem aparecer na igreja muito mais que Jesus Cristo. O que tem que sobrar na igreja não são pastores, presbíteros, diáconos, membro A, B, C, D. O que tem que sobrar na igreja é a graça de Cristo, este crucificado, ressuscitado, para que seja amado, para que o povo dele se sinta amado, para que o povo dele seja feliz nele, para que o povo dele tenha alegria nele, tenha paz nele e seja animado nele. Qual é a base do seu ânimo? Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Essa é a base do meu ânimo. Qual é a base de você se sentir tão amado assim? Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim. Qual é o motivo da sua grande alegria hoje e eternamente? A grande alegria hoje é que eu fui justificado, foi pago um preço por mim. Hoje eu vivo uma santificação caminhando para o céu. E o céu não é um desespero. Eu estou lutando com o desespero de morrer. Meu irmão, a primeira grande alegria do crente é a justificação. A segunda alegria do crente é a glorificação. E talvez a alegria mais suprema seja a glorificação. E a gente fica brigando contra isso o tempo todo. Fala assim, fulano está internado, quase morrendo. Meu Deus do céu. Se ele é cristão, deixa ele morrer e viver a maior alegria da vida dele. É lógico que a gente não deixa, ou libera a pessoa para morrer. A gente fala assim, olha, fulano está agora quase morrendo, quase sendo glorificado.
Se Deus quiser que ele fique aqui para viver a santificação, aleluia. Mas se for a hora de Deus conduzi-lo para casa, aleluia. Né? A gente não vai ficar brigando com Deus, assim, vou orar com fulano, né? Seja feita a vontade de Deus, vamos interceder, vamos orar com fulano, né? Para a gente sentir a dor do irmão. Né? Mas se o irmão partiu, ele lutou o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Está lá na presença de Jesus de Nazaré. E isso é bom demais a conta, né? E parece que a gente perdeu essa mente, né? Essa mente da alegria, da graça de Cristo, né? A gente precisa resgatar a mente de Cristo, a revelação de Deus através da palavra, que é de fato a verdadeira sabedoria. Tem a falsa sabedoria dentro da igreja e tem a verdadeira sabedoria dentro da igreja. A falsa sabedoria só pensa em si mesmo. A verdadeira sabedoria adora, glorifica o nome de Jesus e não fica brigando, né, dentro da igreja por facções de fulano de tal ou pessoas, né, dentro da igreja. Bom, vamos lá. Paulo se apresenta aos coríntios como servo de Jesus Cristo, como chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. Evangelho vivo, transformador de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que é poderoso para subjugar toda sabedoria humana. Apresentando-se dessa forma, Paulo deixa evidente que suas exortações e suas palavras são fundamentadas na sua vida com Jesus, né? O que Paulo quer deixar claro, né, é aquilo que ele aprendeu de Jesus. O que Paulo quer que a igreja entenda e compreenda seja aquilo que ele aprendeu de Jesus. E Paulo, ele, com todo o respeito do mundo, ele é o apóstolo mais sábio, um dos apóstolos mais sábios. Paulo tem uma sabedoria impressionante pelo fato de ter aprendido tudo, né, com Jesus lá em cima, né, e mesmo sendo o último apóstolo convocado aí para trabalhar no reino de Deus. E o que ele quer deixar para a igreja é somente o evangelho. Paulo não quer deixar nem a si mesmo. Paulo quer deixar o evangelho. Paulo não quer deixar um Cristo místico, né, que a igreja de Corinto começou a seguir, mas Paulo quer deixar o Cristo sábio, aquele que morreu na cruz, aquele que pagou o preço, aquele que é Deus, que se tornou homem, que viveu homem, ressuscitou, voltou a ser Deus e é o dono de todas as coisas, né? É isso que ele quer pregar. Sua autoridade para falar e ensinar ousadamente não vinha de uma sabedoria humana, né? Tema que ele vai combater aqui na carta toda, mas foi dada pelo próprio Senhor, que o convocou, que o chamou, que o elegeu para definir a sabedoria divina. Paulo sabia quem ele era em Cristo e sabia que o que movia a falar do Evangelho era a graça de Jesus. Ele precisaria dessa convicção interna para ensinar um povo tão confuso e tão rebelde como o povo de Corinto, né? Ele tem que voltar depois de 5 anos para dizer: gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, o que eu já falei há 5 anos atrás. O que a gente, quando a gente terminar de ler a Bíblia, que livro a gente vai ler? A Bíblia. E quando a gente terminar de ler a Bíblia de novo. Por quê? Porque a gente tem facilidade de esquecer. Mesmo se a gente fosse treinado pelo próprio apóstolo Paulo, a gente tem facilidade de esquecer. E se a gente se esquece, a gente para de lutar o bom combate. A gente não pensa em completar a carreira. E muito menos a gente pensa em guardar a fé, porque a gente vai ter desespero. E a gente vai orar contra guardar a fé. Então, o que Paulo está ensinando para a igreja é voltar para o conteúdo, né, da graça divina. Os quais, conforme o conteúdo da carne, né, conteúdo da carta, questionavam até a autoridade dele como apóstolo, por se sentirem agora já cheios de sabedoria, espiritualmente independentes para seguirem as suas próprias ideias. Essa é uma crise eterna dentro das igrejas. Quando as pessoas dizem: eu já estou tão bem, né? Eu estou no patamar tão importante, né, que eu não preciso nem de igreja, eu sou autodidata e espiritual, eu não preciso de nada, eu não preciso nem de Cristo, eu não preciso de apóstolo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de presbítero, não preciso de diácono, não preciso da comunhão dos santos, não preciso de nada, eu sou pleninho em mim mesmo, né? Aí a gente começa a criar grupos, a gente começa a criar facções, né? A gente começa a criar agregados, né, para pensar aquilo que a gente pensa, ou começa a procurar gente que pense do jeito que a gente pensa, tá bom? O cristão, em qualquer época, ele precisa ter convicção, sim, do seu chamado, de quem ele é por causa de Jesus e não por causa dele mesmo. Ele precisa ter fundamento sólido na palavra para exercício dos seus dons espirituais, para que o ensino, a pregação e a defesa do evangelho sejam eficazes. Se houver a consciência correta da vida com Jesus, do que ele fez, da extensão da sua obra em cada pessoa que foi salva, a proclamação das verdades da palavra será feita com mais disposição. Vou usar o termo aqui também, com mais
satisfação, com mais santificação, com mais garra, com mais certeza, que não se dissolve com as circunstâncias do dia a dia. O povo de Corinto iria ver isso em Paulo, assim como o mundo atual precisa enxergar isso nos cristãos. Nós, os servos de Deus, como diz Mateus 25, a gente precisa estar com a lâmpada cheia de azeite. Estando com as lâmpadas cheias de azeite, a gente precisa desenvolver os nossos ministérios dentro da igreja local. A gente tem que ter uma igreja local, a gente tem que ter um pastor, tem que ter presbítero, diácono, a gente tem que ser submisso, ser amoroso com as pessoas da igreja, e aí a gente vai pregar o evangelho, viver o evangelho. O povo de Corinto precisava desenvolver fé, precisava desenvolver essa convicção, né? Estar com a lâmpada cheia de azeite, estar desenvolvendo seus ministérios dentro da igreja, desenvolvendo seus ministérios fora da igreja, independente de qualquer situação. Paulo vai dizer daqui a pouco, né, que quando eu era menino, né, eu falava com menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Falar, sentir, pensar como menino. Paulo desafia o povo à maturidade agora para deixar de ser menino. Quando a gente anda atrás de fulano, ciclano, beltrano, a gente está desenvolvendo uma mentalidade muito infantil, muito menina. E a gente acaba travando o nosso crescimento espiritual, e a gente não é bênção nem dentro da igreja, e a gente também não é bênção fora da igreja. E aí não tem uma adoração interessante, aí não tem uma existência interessante, aí não tem uma vida com Deus interessante, né? Aí a gente passa a dar mau testemunho na nossa fala, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e até no jeito de vestir, né? Porque daí a gente começa a descobrir que tudo que o mundo faz a gente copia, né? Copia no jeito de falar, a gíria do mundo, né? Pô, mano, gente, né? Aí vai pela gíria do mundo. Os mesmos sentimentos do mundo entram nas nossas ações, os pensamentos entram nas nossas ações, e o jeito de vestir, então, define e declara, né, o nossa cabeça está, o quanto nossa cabeça está infantilizada, né, e mundanizada, né, e secularizada. Né? É triste ver, às vezes a gente usa, para a glória de Deus, a gente tem que usar o WhatsApp, a gente tem que usar o Facebook e outros programas aí, a gente vê o mau testemunho das postagens de muitos cristãos, né? Com suas roupas, com suas falas, com sua falta de fé, com suas apologias fraquíssimas acerca do Evangelho, né? Quando fazem apologia, né? Então a gente precisa mudar muito dos nossos conceitos, e Paulo bate na igreja para que ela deixe de ser mundanizada, para que ela volte a defender, a ser apologista das doutrinas da graça, da cruz de Cristo, da justificação. O povo precisa enxergar gente transformada, o povo precisa enxergar igreja transformada, o povo precisa ouvir palavras de gente transformada, sentimento de gente transformada, pensamento de gente transformada, e ver gente transformada bem vestida no dia a dia, bem vestida na internet. Paulo estava com Sóstenes, né, a mesma pessoa de Atos 18, que era chefe da sinagoga de Corinto, na época que Paulo esteve lá. Agora o símbolo de autoridade para os judeus e também um irmão para Paulo. No início da carta, Paulo se refere aos coríntios como os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, lembrando-os de quem são e da aliança do Senhor com eles. Paulo irá tratar questões importantes que incluem santificação, e ele sabe que muitos da igreja de Corinto estão muito distantes do caminho da santificação. Quando a gente começa a conversar com a igreja, né, dois assuntos o pastor tem para ensinar para a igreja. Olha, vocês foram justificados e estão indo para o céu. E esse intervalo tem a santificação. E a santificação é muito complicada, irmãos, porque para a santificação o povo precisa entender bem, né, a cruz de Cristo, né? E precisa ter vontade de ir para o céu. Como que é difícil falar da justificação, e como que é difícil falar da glorificação. Então, como que é difícil produzir satisfação na justificação e satisfação na glorificação, né? Se a gente conseguir, como pastor, né, e Paulo, é o desafio de Paulo também para a igreja de Corinto, produzir satisfação na crucificação e satisfação na glorificação, a gente conseguiu. E o desafio é como que faz isso? Vai ler a Bíblia, né? Vai ler a Bíblia e vai ler a Bíblia, né? Se você passar um bom tempo, né, lendo a Bíblia, você vai amar o que você leu, né? E você vai orar o que você leu, e você vai agir o que você leu, e você vai adorar o que você leu.
né? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio, né? Então, nos desafios, né, quando a gente vai conversar com pessoas que estão passando por algumas frustrações, algumas lutas, né, a gente disfarçadamente pergunta para ela: você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Quanto tempo você passa na presença de Jesus, né? Quanto tempo você passa em gratidão pela crucificação, né? O que é a crucificação? O que é a cruz de Cristo para você? Ah, cruz de... Como assim? O que é a glorificação para você? Não, Deus me livre. Quando eu tiver com 115 anos, aí eu vou pensar em ir para o céu, né? Assuntos como esse, irmãos, definem a maturidade da igreja, definem a maturidade das pessoas, né? Define o nível de conceito que as pessoas têm da crucificação e aquilo que Paulo vai tratar no capítulo 15 de ressurreição, né? A crucificação e a ressurreição é a base da carta de Paulo, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios começa com a crucificação e termina com a glorificação. Nesse intervalo, santificação, né? Não tem segredos, né? Só que o segredo é cada um daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro ter vida devocional, estar prostrados diante da realidade da cruz de Cristo, não buscando a sabedoria deste século, que é a grande busca das pessoas, a sabedoria deste século, mas buscando glorificar o Senhor e ter sabedoria primeiro espiritual. A crise de cristão é buscar primeiro a sabedoria deste século e depois buscar a sabedoria do Senhor, porque quando a gente busca primeiro a sabedoria deste século, a gente questiona a sabedoria do Senhor. Quando a gente busca a sabedoria do Senhor, a gente está pronto para ter a sabedoria deste século sem questionar aquilo que é a crucificação, aquilo que é a glória de Deus, aquilo que é o amor de Deus, aquilo que é a eleição do Pai. A gente não pode estar distante da realidade daquilo que foi feito por nós, para nós, por Jesus Cristo, que nos dá a verdadeira sabedoria. Se a gente perder essa sequência, a gente perde muita coisa, a gente precisa de um tratamento espiritual bem sério. É a partir dessa visão da aliança do Senhor que conduz à santificação que cada cristão então desenvolve a vida de intimidade com Jesus e aí é conduzido a avaliar seu comportamento dentro da igreja, comportamento individual dentro da igreja e também na sociedade, né? De novo, a gente pega, né, as bases estruturais. Quem tem vida com Deus tem vida na igreja e tem vida fora da igreja. Quem não tem vida com Deus não tem vida dentro da igreja e não tem, muito menos, tem vida fora da igreja. Então ele vai procurar e caçar sabedoria e ele vai encontrar um monte de confusão, como a gente viu lá em 1 Epístola aos Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, né? Esse é o desafio, ter vida com Deus, né? E desenvolver essa vida dentro da igreja e também fora da igreja. Isso através da gratidão, é claro. A gratidão a Deus pela vida dos coríntios, né? Eles foram. O que eles foram para ter gratidão? Foram enriquecidos com palavra, aleluia, enriquecidos com conhecimento do Senhor, confirmados pelo testemunho de Cristo, revestidos com o recebimento de dons espirituais, confirmados pelo Senhor para serem santos e irrepreensíveis, foram chamados por Deus à comunhão com o Filho Jesus. Olha que coisa boa, né? Olha os princípios, né, espirituais para uma igreja eleita em Cristo Jesus. Eles têm a palavra, eles podem conhecer a palavra, podem estudar a palavra, são confirmados por Cristo, são revestidos com dons espirituais para desenvolver esses dons dentro da igreja primeiro e depois fora da igreja nas suas atividades do dia a dia. Foram confirmados para serem santos e irrepreensíveis, terem uma boa fala, um bom sentimento, né, e bons pensamentos e boas atitudes que expressam, né, a sua vida com Deus, né? Foram chamados, irmãos, principalmente para ter intimidade, comunhão com Jesus Cristo, né? E aí, por isso, por serem uma igreja assim, treinados assim, eles poderiam estar dando um bom testemunho, mas eles não estavam dando um bom testemunho. Paulo, com essas palavras de gratidão a Deus, faz uma ponte entre a saudação e as primeiras exortações, né? Quem recebeu todos os benefícios do Senhor, agora não pode viver preso a questões tão terrenas e ainda tão pecaminosas. Toda a riqueza e tanta riqueza que foi dada por Jesus como consequência da intimidade com Ele, proporcionada pela salvação, não pode ser, irmãos, uma teoria. Ela precisa ser parte fundamental de todos os dias, de toda a caminhada cristã. Ela precisa ser lembrada diariamente.
E assim, com essa saudação tão didática, Paulo agora dá início ao doutrinamento ou ao redoutrinamento da igreja de Corinto, né? A gente pensa assim, né? A cada 5 anos a gente precisa de um apóstolo Paulo para ficar mais 1 ano e 8 meses reensinando a igreja. O patamar e a base é mais ou menos essa, mais ou menos esse. A cada 5 anos, uma igreja muito bem doutrinada, ela se esquece do seu doutrinamento. Então, tem um ciclo aí, né? Por isso que é escrito Gênesis, né? O livro da criação, Êxodo, o livro da libertação, do templo e da palavra, Levítico, o livro da santificação, Números, todo mundo desenvolve seus dons e talentos, depois Deuteronômio. Para quê? Para englobar tudo aquilo que eles já tinham estudado, porque facilmente o povo se esquece, né? Redoutrinamento constante dentro da igreja de Cristo é fundamental para a gente não inventar coisas novas para fazer aquilo que as coisas velhas já deveriam estar fazendo com tanta eficácia, né, e poder, que é a cruz de Cristo. O dia que Cristo não for pregado, o dia que a justificação não for pregada, o dia que a satisfação por isso não for vivida na santificação, a igreja está deixando de ser igreja de Jesus Cristo e está se tornando igreja de alguém. Okay? Paulo recebeu informações pela casa de Cloé, uma mulher membro da igreja de Corinto, que provavelmente exercia uma posição influente, estava preocupada com o rumo que a igreja estava tomando. A Cloé, ela fica sabendo, ela olha a igreja, ela observa a igreja e ela fala assim: eu preciso falar com Paulo, eu preciso lembrar Paulo, preciso contar para Paulo o que está acontecendo com a igreja que ele tanto amou e que ele tanto discipulou, que ele tanto doutrinou. Que coisa horrível se tornou essa igreja agora no nosso meio. As informações levadas para Paulo exigiam uma intervenção, porque a nova igreja de 5 anos estava passando por uma grande divisão. E o versículo 10 começa com a expressão: rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma frase que Paulo usou lá no capítulo 12 de Romanos, né? Estou apelando para vocês, por aquilo que foi feito por Jesus Cristo, pela cruz, por Jesus. Paulo não estava apelando em nome da amizade que ele tinha com a igreja, ou em nome da influência que Paulo poderia exercer entre eles, mas Paulo está apelando, clamando, chamando o povo à realidade da vida com Jesus. E é por causa dele, Jesus, que as coisas que estavam causando problemas dentro da igreja deveriam ser agora solucionadas, porque Jesus é rei, santo, e merece que a igreja esteja sendo condicionada para amá-lo novamente. O problema relatado pelos da casa de Cloé era a questão da divisão, irmãos. Haviam grupos formados dentro da igreja, não com a intenção de trabalhar para o bem geral da igreja e para a expansão do reino de Deus, mas o grupo queria trabalhar para levantar questionamento entre um e outros. Uns diziam: eu sou de Paulo. Assim, tá, e você? Eu sou do Apolo. E você? Não, eu prefiro Cefas. E você? Não, nós somos de Cristo, né? Mas eram tudo facção. Nem o grupo que dizia que era de Cristo era de Cristo. Eles se sentiam muito melhor que os outros e por isso diziam: não, nós somos de Cristo, né? Nós jejuamos, nós fazemos um monte de coisa, né? Então nós somos de Cristo. Como se cada um então estivesse pregado, tivesse pregado um ensinamento diferente, né? Como se Cristo tivesse ensinamentos diferentes, né? Como que é fácil passar da verdade, da profundidade do Evangelho para questões tão superficiais, né? Que são questões que a gente começa a levantar dentro da igreja. Os cristãos de Corinto receberam os ensinamentos de Apolo, que esteve entre eles e pregava com ousadia, animando e ajudando os irmãos, como diz Atos capítulo 18, né? Cefas era reconhecido principalmente pelos judeus cristãos, mas não há registro de que o Pedrão tivesse passado por lá, né? O que eles falavam de Pedro era o que eles tinham ouvido falar de Pedro. Paulo esteve entre eles por 1 ano e meio, ensinando as verdades do reino de Deus, né? E agora a igreja, que deveria estar satisfeita com os ensinamentos recebidos, pela doutrina recebida da cruz de Cristo, estava dividida. Cada grupo tinha escolhido o seu representante, olhando para a importância deles no contexto dentro da igreja e como eles poderiam representar os seus pensamentos e desejos humanos, né? Como que é fácil, né, uma igreja, né, muito bem doutrinada, né, se dividir. Eu vou andar nos pensamentos de fulano. De quem que você gosta? Eu gosto de ciclano, beltrano, né? A igreja tem facilidade de fazer isso, irmãos. E a igreja tem facilidade de empurrar pessoas de valor, pessoas que têm valor como Paulo, de lado, né? Porque Paulo vai ser deixado de lado, vai ser empurrado, porque o que ele quer é levar a igreja de volta ao conhecimento da graça, da justificação e da cruz de Cristo. Cristo deixou de ser o centro de tudo para ser mais uma divisão
de importância entre os membros da igreja de Corinto. Paulo apela pelo nome de Jesus, para que eles tenham união. Rogo-vos, irmãos, no nome de Jesus, que vocês falem todos a mesma coisa, que não haja entre vocês divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental, na mesma consciência mental, no mesmo parecer, na mesma disposição, na mesma fé, na mesma consciência. Esse é o apelo de Paulo. Para tratar essa questão, Paulo retoma o ensino da cruz de Cristo, pois sem a conscientização da importância da mensagem da cruz, o povo tem a tendência de procurar novas ideias. O povo tem a tendência de procurar novos valores e fazer deles a coisa mais importante. Parece que há um clamor, há uma necessidade e há um desespero de coisas novas. E aquilo que é velho, que é antigo, deixa de ser a referência, deixa de ser a graça, deixa de ser a importância, deixa de ter a graça. A gente precisa de um abalo, a gente precisa de um gol, a gente precisa de uma emoção, a gente precisa de uma contextualização. Será que é assim, irmão? Será que a gente está mais preocupado com pragmatismo, né, do que com, de fato, a realização da cruz, a vitória, a justificação que nos leva a viver a santificação com a empolgação da glorificação? A gente precisa rever isso, né? E o tempo todo Paulo vai bater nesses valores para que a igreja de Corinto volte aos valores iniciais da cruz de Cristo. Cristo não pode estar dividido. A sua mensagem não pode ser dividida. A sua mensagem é mais importante que o mensageiro que a conduz. O mensageiro precisa ter o dever de mantê-la muito superior e muito mais evidente do que ele mesmo poderia ser, né? A mensagem é sempre mais importante que o mensageiro, né? A mensagem da cruz é mais importante que o mensageiro. O mensageiro tem importância quando ele traz uma mensagem importante. E ele deixa de ser importante no sentido de mensageiro quando ele não traz a importante mensagem da cruz do Calvário, né? Da cruz da vitória, né? Da cruz que trouxe a justificação, da cruz que é o projeto de restauração para aqueles que são eleitos do Deus Pai Todo-Poderoso. Paulo pergunta aos membros divididos, aos de Paulo, se acaso foi ele quem morreu, ou se as pessoas foram batizadas em nome dele. Paulo não gostou de ter um grupo que pensa em ser dele. Eu sou de Paulo, né? Ele fala assim, eu não morri na cruz do Calvário por vocês, né? Eu não batizei ninguém no meu nome. Ele não estava querendo ser lembrado como o batizador, como a pessoa principal, mas Cristo é o principal. E é a partir de Cristo que a pregação acontece. Esse ensino, o ensino do Evangelho, é fundamentado na sabedoria de Jesus, porque se houver outro tipo de pregação que não aponte para Cristo, mas que aponte para homens, ela não está de acordo com a verdadeira sabedoria. Então ela anula a verdade da cruz ao invés de anunciar a verdade da cruz. Se não há cruz na pregação, não é pregação. Se não há justificação na cruz, na pregação, não é pregação. Se não se fala de Cristo como Senhor, Redentor, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e Onipresente, não é uma pregação. E Paulo vai dizer assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas me enviou Cristo para pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho é que o Onipotente, o Onisciente está presente, salvou, perdoou e agora requer a nossa santificação. Para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, não com retórica grega, para que não se anule então a importância da cruz de Cristo, né? Paulo dizendo isso, né? É Paulo testificando, dizendo, olha irmãos, eu vou pregar no poder de Cristo, né? Não me interessa. E Paulo era bom de retórica, Paulo foi treinado por Gamaliel, Paulo tinha uma boa retórica, Paulo era um bom filósofo também no seu contexto social, mas ele não usou nada disso. Ele usou a excelência do amor de Cristo na cruz do Calvário, ele usou a cruz. Ele não queria que nada anulasse o valor da cruz de Cristo, nem a sua retórica, nem a sua própria pessoa, né? Mas eu não quero ninguém me seguindo, eu quero que vocês sigam aquilo que eu estou pregando, que é o Evangelho da Graça, mas eu não quero ninguém atrás de mim. A exortação de Paulo era para que se deixasse a busca pela sabedoria humana, pelos heróis humanos, e que a ênfase da vida cristã aos coríntios fosse a mensagem da cruz, irmãos. O centro da Bíblia já diz, né? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens, do que buscar refúgio em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? Parece que o tempo todo a gente está buscando referências humanas para agarrar e dizer, não, fulano é meu herói.
Não é teu herói. Teu herói é Jesus Cristo, né? A gente está caçando heróis, né? Como que os filmes de heróis são como que é gostoso assistir um filme de herói, né? Como que é bonitinho assistir um filme de herói. Falar assim, agora o fulano é meu herói, agora ciclano é meu herói, agora eu vou morrer por ele, né? Eu vou assistir a saga toda, eu vou viver em função dele. Meu irmão, você já tem um herói. Você já tem o super-herói, né? Você já tem o Deus Todo-Poderoso. Ele veio lá dos céus, né? Ele deixou a sua divindade, se tornou homem, né? Morreu na cruz do Calvário por você, pagou todo o preço por você e voltou. Agora para a sua divindade está lá. Agora como Deus Todo-Poderoso deixou o Espírito Santo aqui para você não se esquecer do quanto Ele ama você e de quanto você deve amá-lo, nem viver para a glória dele, desejando estar com Ele. Esteve comigo, né? Me salvou para que eu tenha necessidade de estar com Ele salvo. Que coisa bonita do grande herói da nossa alma, né? Daquele que a gente tem que soltar foguete para ele todo dia, como se ele tivesse feito o gol, né? Da conquista, né? E ele fez mais que isso. E a gente não solta foguete para ele, irmãos. A gente não compra caixa de rojão, a gente não publica, a gente não vibra mais, né, com a vitória da cruz. A vitória da cruz, o desafio dela para mim e para você é que a gente vibre com ela, com muita alegria, todo dia que acorda, lembrando daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que pecado a gente tem feito, né? Não se lembrando de Jesus Cristo, não adorando Jesus Cristo. A gente pensa em posse, a gente pensa em estudar, a gente pensa em ter trabalho, a gente pensa em crescer na vida, mas a gente não pensa em Cristo. Aí quando vem uma pandemia, daí está todo mundo desesperado. Aí quando alguém chega perto da morte, fica todo mundo desesperado, mas ninguém está vivendo mais para Jesus. A igreja deixou de viver para Jesus. A igreja parece muito com a igreja de Paulo aos Coríntios, está parecendo demais. A gente cria os nossos heróis, a gente cria os nossos símbolos, a gente cria a nossa teologia, a gente cria a nossa rotina e deixa Cristo de lado, tudo isso, irmãos. Nossos WhatsApp não definem o quanto nós amamos Jesus. As nossas redes sociais não definem o quanto nós amamos a Jesus. Nosso posicionamento estrutural no bairro, na cidade, no trânsito, no futebol, onde quer que estejamos, parece não definir mais o quanto Jesus e a sua palavra, enquanto a sua mensagem é importante para nós. Parece que a gente está vivendo um período pós-Cristo. A gente põe Cristo em tudo isso, mas para Ele fazer a nossa vontade, não a gente fazer a vontade dEle. Então a gente precisa passar por uma avaliação, e essa carta de Paulo aos Coríntios é uma boa avaliação. Ela filtra bem as nossas emoções, ela filtra bem as nossas intenções e nos posiciona, deve nos posicionar novamente a uma vida íntegra e séria com o Senhor Jesus Cristo. O problema dos Coríntios é também o problema da geração atual, irmãos, que busca deixar as coisas espirituais mais facilitadas para todos os gostos, enchendo-as de considerações e interpretações humanas, tão humanas que tiram a beleza da grandeza e da superioridade de Cristo. Judeus não querem a cruz porque a cruz é uma vergonha, é maldição. Os gregos não querem a cruz porque a cruz é loucura. Onde já se viu, para gregos, né, o super-herói morrer? O super-herói não pode morrer. E às vezes a gente pensa que a cruz também é uma vergonha, às vezes a gente não olha para a cruz como graça, como gratidão. Mas foi ali que o nosso super-herói pagou o preço por nós, na cruz do Calvário. A sociedade moderna não quer a cruz, porque é um absurdo, que não faz parte do contexto da sabedoria humana. Mas Jesus, ele disse, quem quiser vir após mim, esse mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. No entanto, para os salvos, a mensagem da cruz não pode deixar de ser o centro. Não pode ser anulada por eu acho que é assim, por achismos filosóficos, por um evangelho baratinho que ignora a depravação humana e a cruz de Cristo como o único caminho para o resgate completo. De nada adianta buscar base na sabedoria humana e nas palavras de homens que querem se autopromover, que querem ensinar que o homem pode melhorar por si só. A solução está em mim mesmo, não tem solução em si mesmo. A única sabedoria que conduz ao crescimento, à satisfação, à aceitação, à paz, é a sabedoria divina, que aponta para a cruz como única porta para a transformação daqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Não há base no homem, não há sabedoria no homem, nada pode ajudar o homem senão o conhecimento, né, e a intimidade com aquilo que foi feito por Jesus Cristo. Existem sábios, indagadores, questionadores, pessoas que colocam dúvidas em tudo,
dúvidas na providência, dúvidas na soberania divina, dúvidas na graça divina, dúvida na vitória absoluta de Jesus na cruz do Calvário, mas eles não têm resposta para os questionamentos e crises da humanidade. Pois a resposta de tudo está na cruz de Cristo, e ela é revelada somente para aqueles que o Senhor chamou para crer nele, como Senhor e Salvador. Pessoas que não podem ser iludidas pela sabedoria humana, pessoas que não podem ser iludidas por pragmatismos, pessoas que não podem ser iludidas pelas cores deste mundo, pessoas que não podem ser iludidas pelas falas deste mundo, pelos sentimentos deste mundo, pelos pensamentos deste mundo, pela filosofia deste mundo, pela sabedoria deste mundo, irmãos. A gente precisa pautar a nossa vida naquilo que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, que nos convocou para crer nele, para ter a sabedoria dele e para viver para a glória dele. Capítulo 1 vai dizer assim: porque tanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo que foi crucificado. É escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, sejam judeus, sejam gregos, pregamos a Cristo que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus, e essa loucura, a loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é muito mais forte do que os homens. A base estrutural na vida cristã foi feita na cruz do Calvário. A base estrutural para a nossa ação e reação foi feita na justificação. Nós somos justificados e a nossa gratidão agora pela justificação conduz a nossa vida para o céu, e enquanto a gente não chega lá, a gente vai vivendo em santificação. A cruz, ela tira toda a glória humana. Jesus é o autor da salvação, é por ele e para ele que tudo deve acontecer. Quando o Senhor chama os pecadores para a salvação, ele não chama por serem merecedores da salvação ou por serem capazes de crer na salvação. O Senhor os chama por graça, por misericórdia, por favor imerecido. Então, estes pecadores, ainda que tenham a sabedoria humana, não têm como usar dela para conquistar nada, nem a salvação e nada. Quem pensa que pode ser salvo, que pode desfrutar de uma vida plena e abundante aqui, por seus méritos particulares e próprios, e por sua própria sabedoria, está completamente, totalmente enganado, A sabedoria humana não produz nada senão vaidade, orgulho, desespero e estresse. Não há como desenvolver a sabedoria humana como um fim em si mesmo. Ou eu tenho a sabedoria de Deus e entendo a minha vocação espiritual, onde eu vou desenvolver os meus talentos, ou a minha busca por crescer na terra será um estresse, desespero, angústia e depressão. Por que as pessoas vivem angustiadas? Porque quando consegue chegar a seu primeiro bacharelado, mestrado, doutorado, não consegue entender o propósito da existência humana. Aí se matam. Quando a gente entende que foi chamado por Deus para ter uma vocação cultural também e usar a nossa vocação cultural para a glória de Deus, as coisas começam a acontecer espiritualmente, E a nossa existência e a estrutura é aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ok? Participação? Dona Marlene colocou: a vitória da cruz é a maior vitória que já existiu no mundo. Glória a Deus. Aleluia, A vitória da cruz é a melhor vitória que já existiu no mundo, glória a Deus, como disse a Dona Marlene. E para entender isso, como que é bom entender isso, O mundo pensa que as pessoas realmente importantes são as que têm sucesso social, financeiro, intelectual, mas nenhuma dessas coisas garante a vida eterna. Por isso que Paulo, para tirar o orgulho de qualquer grupo da igreja, ensina que no mundo nivelado pelo pecado, onde todos são pecadores, Jesus escolheu alguns, e esses alguns são escolhidos somente pela graça, antes da fundação do mundo, sem levar em conta o que são ou o que tem neste mundo, Aí, olha que lindo esse texto, Que texto mais animador e que posiciona a gente no nosso lugar, Ele diz assim, olha, irmãos, reparem na sua vocação, reparem na vocação de vocês. Vocês não foram chamados muitos... Reparem na sua vocação, visto que não foram chamados muitos sábios dentro da carne, Vocês não são muito poderosos, vocês não são de muitos, assim, com bom sobrenome, com nobre nascimento, Pelo contrário, já percebeu que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, até para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo. Deus escolheu até as coisas desprezadas deste mundo e aquelas que nem são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que
que transição boa, né? Repara na sua vocação. Vocês não são muito sábios, né? Não foram chamados muito sábios. Só que tem gente que ama caçar a sabedoria deste século, né? Esquecendo que o mais importante é até a sabedoria de Deus, né? Vocês não foram chamados muito poderosos, mas tem gente que o desespero deles é serem poderosos, né, neste século. Vocês não têm nobre nascimento, e o desespero e a tristeza é: eu não tive um nobre nascimento, eu não tenho um sobrenome interessante, uma família interessante. Mas, meu irmão, é assim mesmo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, viu, louquinho? Então fique feliz. É para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, viu, fraquinho? Então fique feliz com a sua fraqueza, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, entendeu, humildezinho? Não precisa querer ser o que você nunca foi para ser percebido. A partir do momento que você é eleito, meu irmão, Deus vai estruturar você para ser percebido para a glória dele, e não percebido para a sua própria glória, né? E Deus escolheu as coisas humildes, irmãos, do mundo, né? As desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim. Qual é o propósito? Ninguém se vanglorie, né, na presença dele, né? Ninguém se exalte, não seja soberbo, né? Você, eu sou o cara. Você não é o cara, né? Jesus é o cara. Eu sou o mais importante. Você não é o mais importante. Você é um vaso de barro, né? O tesouro que tem dentro de você é que é importante. E é por isso que a gente responde quando as pessoas nos elogiam, né? Você é isso, assim, glória a Deus, não glória a mim, né? A partir do momento que a gente começa a acreditar, né, que o barro é mais importante que o tesouro, a gente perdeu a visão correta da cruz, né? Porque o importante de verdade é a essência, aquilo que foi colocado na gente. A gente é importante para ele como filho amado, mas ele ainda é mais importante que a gente. Então, não fique desesperado, né, com sabedoria segundo a carne, com poderes desse século, com nobre nascimento. Não fique desesperado com os desesperos e estresses deste século, né? Seja satisfeito com a graça soberana dada para você de presente ali na cruz do Calvário. Mariana. Cosma colocou: porque para Deus não importa o que você tem ou quem você é de verdade. Não, mas quem você é de verdade e o quanto você o adora. Para Deus o que importa é o que ele fez em você, né? E aí eu acho bem interessante, porque às vezes é que eu precisei de ajuda para ver o Edivaldo, né, esse Zé Mané. Eu achei base nesse texto aqui, ó, capítulo 1, versículo 26 a 29, né? Eu encontrei base. Olha, eu gostei disso, né? Não tem sabedoria segundo a carne, não tem nobre nascimento, né? E eu comecei a reparar na minha vocação, não com o desespero dela, mas com gratidão. Irmãos, separa na vocação. Vocês não foram chamados sábios segundo a carne, assim, não tem sabedoria da carne. Não foram chamados poderosos, não tem poder. Não foram de nobre nascimento, não tem o nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, assim, isso eu sou. Para envergonhar o sábio. Escolheu as coisas fracas do mundo, estamos dentro. E para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Opa, é nós. As desprezadas, é nós. O propósito é que ninguém se vanglorie na presença de Deus, irmãos. A gente não precisa entrar no estresse e desespero deste mundo para sermos filhos de Deus, né? Ele nos amou desse jeito, nos quis desse jeito, e aleluia, glória ao seu nome, tá bom? Portanto, não há glória humana nenhuma, nem valorização humana pelo fato de seguir uma ou outra pessoa de maior destaque, não tem. A glória tem que ser de Jesus. Paulo encerra com um ensino para fazer emudecer os questionamentos, mas vocês estão dele, em Cristo Jesus, qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, vai se gloriar, a base seja Jesus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu sou do Senhor. A glória é do Senhor, né? Então, essas sejam as estruturas, né? É glória a Deus, glória a Deus. A nossa linguagem de manhã, tarde e à noite é glória a Deus. O que ele fizer, glória a Deus. O que ele não fizer, glória a Deus, né? A glória continua sendo dele e a gente está dentro aí, tá bom? Então, fecha capítulo 1, vamos para capítulo 2. Nos textos do capítulo 2, Paulo fala sobre a sua própria atitude entre os coríntios,
quando fez o seu trabalho evangelístico entre eles, né, caráter da pregação dele, a verdadeira sabedoria, né, está dependendo do Espírito Santo, que é a base do capítulo 2, tá bom? Paulo não vai falar dele, a pregação dele é Cristo, a verdadeira sabedoria dele é Cristo, e quem dá sabedoria para ele é o Espírito Santo que habita nele. Nos textos do capítulo 2, Paulo fala sobre a sua própria atitude entre os coríntios quando fez seu trabalho evangelístico entre eles. Apesar da boa oratória, eloquência, sabedoria, não foi nada disso que marcou o seu trabalho e tornou o seu trabalho frutífero. Paulo poderia ter preparado uma demonstração de conhecimento maravilhosa nos moldes gregos, né, com a arte da retórica, que ele dominava muito bem. No entanto, Paulo sabia que não era isso que convencia e transformava o coração humano. Ele viveu isso. A fé de quem ouve a pregação do Evangelho precisa ser alimentada com verdades simples, profundas, bem explicadas, que realmente transformam, e não com teorias baseadas em conceitos humanos, filosóficos sobre Jesus Cristo. Entretanto, Paulo, capítulo 2, versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A sabedoria de Deus, irmãos, é muito maior do que a sabedoria deste século. Para pensar em Daniel, para pensar em José, para pensar em Mordecai, sabedorias que não eram sabedorias deste século, mas que eram usadas neste século para dar sabedoria à sabedoria que não tem sabedoria. Os homens de Deus, irmãos, eles devem estar inseridos em todos os lugares, ambientes sábios, para definir a verdadeira sabedoria, que não é a sabedoria deste século. A gente expõe sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que não valem nada. A verdadeira sabedoria de Provérbios, capítulo 2, versículo 7, quem dá de presente para os eleitos é o Senhor. Quem não é eleito nunca vai conhecer a verdadeira sabedoria. Quem não é eleito vai buscar a sabedoria deste século, sabedoria que deprime, angústia, traz estresse, desespero, né? Não a verdadeira sabedoria que traz amor, alegria, paz, ânimo, que traz estudo, atitude, pensamento, roupagem nova, traz fé, traz mansidão e domínio próprio. Olha a diferença. Nós somos os sábios do Senhor num mundo que pensa ser sábio, mas nós trazemos a verdadeira sabedoria, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Vocês têm condições de viver a mensagem da cruz no mundo que não conhece essa mensagem e ser muito mais sábios do que as pessoas deste mundo. Quando Daniel ele vai ser trabalhado, treinado para viver na Babilônia, ele e seus amigos, por terem a sabedoria do Senhor, são considerados 10 vezes mais sábios do que os sábios que estavam na Babilônia. Isto é incrível. Mas a base deles não é a sabedoria deste século. A base deles não foi a sabedoria deste século. A base deles foi a sabedoria de Provérbios, capítulo 2, versículo 7. Sabedoria que Deus dá de presente para a gente, né? Que sabedoria a gente tem buscado, irmãos? A gente precisa de vida devocional, a gente precisa de tempo na presença de Deus, diária. A gente precisa lembrar do sacrifício da cruz diariamente. E a gente precisa lembrar com uma alegria tão grande, como se... Vou usar esse termo de novo, perdão aí, não sei. Vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Como se fosse a alegria mais alegre que a gente conhece na vida. Né? Qual é a alegria mais alegre que a gente conhece na vida? Né? Qual é a sua alegria mais alegre? Né? É como se aquilo produzisse o uhul, né? E você pudesse pular de alegria. Infelizmente eu vejo que a única alegria que faz o povo pular de alegria hoje é um gol de um jogo, né? Eu penso, uhul, que golaço, né? Qual é a outra alegria, Mateus? Qual é a outra alegria? A alegria da comunhão, né? Qual outra alegria a gente pode expressar para dizer isso precisa estar diariamente, né? Matinalmente na vida dos crentes, ao ponto deles celebrarem aquilo que foi feito por eles, né? Dizer, essa é a verdadeira sabedoria. Paulo tem um padrão interessante para trabalhar entre os coríntios, um padrão que precisa ser observado pelos pregadores atuais. Primeiro, ele não tem ostentação de linguagem, ele não está pensando em sabedoria humana. Tem gente que só pensa em definir ostentação de linguagem. Olha como eu falo bem, olha como eu sou inteligente, né? Pessoas que, para falar uma verdade, Mateus, eles dão uma volta, né? Usam elucubrações, né? Humanas, né? E isso não é legal, irmãos. A mensagem tem que ser uma mensagem pura. Jesus Cristo morreu na cruz.
Pagou o preço, Deus Todo-Poderoso pagou o preço na cruz do Calvário. E Paulo demonstra sua fraqueza, ele não tem sabedoria humana, não tem dependência na sabedoria humana, mas ele age com temor e tremor, revelando a sua dependência que é única de Deus. Ele não usou uma linguagem técnica, né, de persuadir você, de constranger você, de convencer você por causa de sua pessoa, por causa de sua palavra. Ele não botou um fundo musical lá, melódico, né, com letras melódicas, para enquanto ele fala, você estou sendo conduzido, estou sendo hipnotizado, né, pela música, né? Não trouxe pensamentos persuasivos para levar você a uma atitude emocional diante da graça de Deus. Não. Ele apontou para a ação do Espírito Santo e para a ação do poder de Deus, que pode transformar a pessoa, para que a pessoa transformada, então, ame Jesus, ame a sabedoria do Pai, desenvolva essa sabedoria na terra, caminhando, então, para o céu. Ok? Paulo relacionou a sabedoria divina com o mistério da salvação, que foi progressivamente demonstrado no Antigo Testamento, mas que foi totalmente revelado em Cristo Jesus. Este mistério é muito mais perfeito do que qualquer conceito humano de salvação. Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que interessante, não está dentro da concepção humana, não está dentro das definições humanas o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso é importante, né? Para a gente entender o que Deus tem para mim. Não tem fundamentação em conhecimento humano quanto é bom, como é bom. Por que as pessoas ficam com medo de morrer? Porque as pessoas esqueceram de lembrar disso, que é maravilhoso estar em casa. A gente acha que a casa é aqui, né? Mas aqui o conceito é peregrinação. O conceito aqui é forasteiro, fora da terra, né? E lá, nossa pátria celestial, nossa mansão, nossa casa, onde está Cristo, né? Onde a gente não consegue imaginar o quanto é bom, né? Mas todo conceito de bondade que a gente consegue imaginar é fraco perto da realidade do quanto é importante estar com Cristo também. Essa perfeição não está nos registros de sabedoria grega e nem na interpretação errada da lei feita pelos judeus. Ela faz parte da revelação dada pelo Senhor aos seus filhos através do Espírito Santo, irmãos. Paulo completa essa mensagem da salvação com a aplicação dessa salvação sendo feita pelo Espírito Santo, né? Quem vai aplicar essa verdade no coração do povo, conforme diz João capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11, é o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, né? A gente acha que não peca. É Ele que nos convence da justiça, né? Jesus já está reinando, e Ele que nos convence do juízo. Satanás já foi vencido lá na cruz, né? Então, João 16 fala que a gente não crê que é pecador, e por isso não tem do que se arrepender. O Espírito Santo é quem convence. Às vezes não crê na justiça, né? Porque Jesus já reina todo-poderoso, né? E não crê no juízo, né? Quem aplica isso no coração da gente é o Espírito Santo. Ele convence que nos convence que somos pecadores e dependemos de Jesus, nos convence que Jesus já reina e nos convence que todas as trevas já foram derrotadas e a gente está combatendo a carne hoje em dia, tá bom? Vamos caminhar. O espírito do mundo corre atrás de prazeres, de pessoas, de sabedoria, de sucesso, de reconhecimento daqui e agora. No entanto, os filhos de Deus não recebem esse espírito passageiro e superficial, mas sim recebem o Espírito Santo, que vem de Deus gratuitamente, para fazer a gente entender que a gente é de Deus e que a nossa grande verdade é espiritual, que a gente é do céu e não é da terra. Coisas espirituais são explicadas e aplicadas espiritualmente. Não há como viver essa espiritualidade em um contexto carnal e superficial de sabedoria orgulhosa e egoísta que é trazido para a nossa consciência diariamente aqui na Terra. Quem entende essa superioridade da sabedoria divina em relação à sabedoria humana, observa, julga o que está sendo ensinado, não pode ser julgado por ninguém com argumento de sabedoria humana. Era o que os coríntios queriam fazer com Paulo, e tem a mente de Cristo, ou seja, está apto a entender os ensinamentos de Jesus Cristo, né? O que Paulo quer fazer é desafiar o povo a olhar para Cristo novamente, né? Gente, para de olhar para pessoas, olhem para Cristo.
né? Para de olhar para esse bando de gente aí, né? Vamos olhar para Cristo novamente, vamos redoutrinar a nossa mente para olhar para Cristo somente, ok? Muito mais do que se posicionar como pertencente a fulano de tal, brigar por sabedoria, que vale mesmo é viver, desfrutar a bênção de entender como é preciosa e importante a vida em Jesus, com Jesus e para a glória de Jesus. E vamos para o capítulo 3. Como é que a gente faz para ensinar cristãos que vivem em um contexto sem espiritualidade, né? A igreja estava vivendo num contexto sem espiritualidade. Vamos lá. A questão das divisões apresentadas pela casa de Cloé não é tratada como uma simples incompatibilidade de temperamentos ou por uma falta de afinidade entre os irmãos. Para Paulo, problemas entre irmãos na igreja definem imaturidade, falta de espiritualidade, falta de convicção. É o que ele fala no capítulo 3, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo Jesus. Graças a Deus que crianças em Cristo, né? O berçário da fé. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora vocês conseguem suportar, porque ainda são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e agora estão andando segundo homens, né? Uma igreja que vive de personalidades, uma igreja que corre atrás de fulano, ciclano, beltrano, que corre atrás de sabedoria humana deste século, uma igreja que corre atrás de nobre nascimento, que corre atrás desse século, é uma igreja carnal. Não é uma igreja espiritual, né? E o que Paulo está fazendo é espiritualizando novamente a igreja, redoutrinando novamente a igreja, para que ela deixe de ser carnal e se torne, então, espiritual. Uma igreja sensualizada, né? Que está procurando sentir coisas para viver para si mesmo, né? Precisa ser tratada e redoutrinada para viver para a glória de Jesus Cristo. A igreja de Corinto era um grande berçário. 5 anos e eles ainda não tinham experimentado um avivamento, um alimento sólido. Não era algo generalizado, pois Paulo fala de alguns nomes no fim da carta, até a família de Cloé, né, que eram aprovadas, além de Cloé, na vida e no serviço cristão. Mas o fato é que faltava aos demais membros o crescimento necessário para desenvolver fé madura. As divisões, capítulo 1, revelam os ciúmes e contendas existentes entre eles. Usando os nomes de seus líderes, esses cristãos estavam externando toda a soberba e vaidade que estava dominando os seus corações. Essa imaturidade os impedia de ver a unidade do trabalho de Apolo e Paulo. Os dois cooperaram para que a igreja de Corinto se estabelecesse. Um plantou, outro regou, né? E o crescimento deveria estar chegando. Quem produz o crescimento é o próprio Deus. Deus dá o crescimento e o galardão para o trabalhador, a fim de que ele não busque nada aqui. Ninguém é dono de nada, ninguém pode exercer domínio sobre nada, porque tudo é de Deus. E cada cristão amadurecido no Senhor tem o privilégio de se tornar, então, cooperador também no Senhor, né? A gente precisa entender essa dimensão, né? Olha, a igreja é de Deus, né? Eu vou exercer os meus dons e talentos dentro da igreja de Deus, né? E se eu perceber que a glória está vindo muito para mim, eu vou assim, gente, a glória não é minha, a glória é de Deus. A gente vai lutar o bom combate, a gente vai completar a carreira, a gente vai abrir a boca, né? E falar do conhecimento de Deus, falar da Bíblia, né? Mas a glória nunca pode ser de homens, tá bom? Participa aí, Mariana. Vou tomar uma água. Cosma colocou. A Cosma. Oi, Cosma. Parabéns por ontem, hein? Aniversário, 30 anos. Nós somos peregrinos na terra dos viventes. Nossa verdadeira terra é no céu. Somos peregrinos na terra dos viventes. Mas nossa verdadeira casa é no céu. Cosma sempre conosco aí. Tá sentindo falta? Engasguei aqui, irmãos. Tomar mais uma água. Rodolfo colocou. A verdadeira sabedoria provém das palavras de Cristo, que valoriza os mais humildes, os que se encontravam em sofrimento, os doentes e miseráveis. Cristo valoriza a inocência, a pureza de coração, e, ao contrário, desprezava os bens materiais e os status dos poderosos de seu tempo. Desprezava os vendilhões do templo e debatia com sabedoria com os líderes espirituais judeus. Sua vida serviu como exemplo a todos os cristãos, em especial aos estudiosos da Bíblia, e serve como norte a todos os seus seguidores, em todas as épocas. Raquel colocou.
Paulo tem um padrão de ensino que é negligenciado pelos ensinadores. As pessoas estão acostumadas e até gostam de ouvir certas coisas bem humanas. Se a palavra ou a música ou qualquer outra coisa usada pelo ensinador tem como objetivo a glória do ensinador, ela é vã e anula a pregação da cruz. Mas se ela é usada para um ensino verdadeiro, para edificação, então ela produz a glória de Deus e essa alegria é tão profunda. Isabel colocou. Paulo em Colossenses, no final do capítulo 2, diz que morremos com Cristo. Morremos para o mundo, morremos para as coisas que têm alguma aparência de sabedoria, mas não são. São preceitos de homens. E no capítulo 3, o primeiro versículo diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Precisamos buscar a verdadeira sabedoria que vem do alto. Pronto? Dá para escrever um livro com os comentários maravilhosos dos irmãos, né? Obrigado por participarem tão bem participado, né? Nosso irmão Rodolfo, a Cosma, a Isabel, a Raquel. Obrigado por participarem conosco, né? E realmente nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Eu até brincar com o português, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós vamos, né? Onde Cristo quer que nós vamos, né? Nós somos de Cristo, né? Estamos aqui passando um tempo, mas não somos daqui, né? Somos peregrinos aqui. Nossa pátria não é aqui. E a nossa bússola, né? Nos mostra que estamos aqui em missão. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho e ser o Evangelho, né? Então, a gente incorpora as verdades de Deus, a gente não segue homens, a gente até os honra, né? A gente cuida deles, mas a gente serve a Jesus, né? E Ele é o dono de toda a glória, né? E dele é o poder, o reino e a glória eternamente, como a gente ora no Pai Nosso, né? Aleluia. Vamos caminhar. O cristão imaturo, que ainda só bebe leite e não alimento sólido, faz as coisas com ciúmes e contendas, e não irá experimentar a alegria de ser um verdadeiro cooperador, a não ser que através da palavra comece a crescer. A gente tem duas dades aí, né? A gente tem a vaidade e a verdade. Quando a gente segue a verdade, a gente entende a sabedoria divina. Quando a gente segue a vaidade, a gente entende a sabedoria humana. A gente busca a sabedoria humana, a gente quer ter posse, a gente quer ter sabedoria e a gente quer trabalhar para ficar rico, né? Então, parece que a gente está numa luta, né, constante para ser satisfeito com Jesus, ter posse para Jesus, ter sabedoria para Jesus e trabalhar para Jesus. Texto claro lá em Eclesiastes capítulo 2. A gente está aqui para glorificar o nome de Jesus na sabedoria de Jesus, como diz Provérbios capítulo 2 também, ok? Ensina a sabedoria divina para derrubar a loucura da sabedoria humana, né? Então, esse contraste diário constante, né, sobre o que é divino e o que é humano. Vamos lá. A igreja é a lavoura, o edifício, e em ambos os casos é necessário empenho por parte do lavrador e do edificador. Se ele começa certo, a chance de conseguir bons frutos e uma construção sólida é muito grande, né? A igreja é a lavoura, a igreja é o edifício, então a gente não pode começar errado, a gente tem que começar certo, para que a gente veja uma boa lavoura, né? E uma boa construção. Vamos seguir a linha da construção. Paulo fala sobre o que é ensinado na igreja, né? O ensino determina o tipo de cristão que está sendo formado, por isso o ensinador ou construtor precisa estar atento a 2 pontos. Primeiro, ele tem que reconhecer que a base, o alicerce é Cristo, a pedra é Cristo, todo ensino é feito a partir de Cristo, e ter a consciência do que está sendo ensinado, coisas excelentes, que está sendo formado, coisas excelentes ou coisas medíocres. Tudo que é ensinado será revelado nas atitudes de quem está aprendendo, né? Olha só, capítulo 3, versículo 2 ao 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e se tornará a obra de cada um, pois aquele dia, a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que
através do fogo, né? O alicerce é Cristo, né? O que a gente está colocando em cima disto, né? Do alicerce verdadeiro, né? A base é Jesus, a base é o Senhor. Então ele requer da gente, né, uma boa colheita, ele requer da gente um bom edifício, né? Que ele deu a base, ele deu as estruturas. Então vamos formar um negócio bom, formar uma boa igreja, formar uma boa vida, formar um bom testemunho com coisa preciosa. Se o que é ensinado está fundamentado em materiais perecíveis, os quais representam a sabedoria humana, madeira, feno, palha, o ensino não permanecerá na prova da maturidade e do crescimento, e não há galardão para este construtor. Ele não será destruído, mas não desfrutará do privilégio de ser um bom cooperador, um bom plantador, um bom edificador, né? É por isso que a gente pega, o alicerce está bom ainda? Tá! Então o que faz? Joga fora o que você montou aí, meu irmão, e recomeça. Porque Paulo agora olha, chega lá na igreja de Corinto, vê um monte de alicerce bom e um monte de casa, um alicerce maravilhoso, né? Com 5 metros de profundidade, com base na rocha, com muito ferro de 1 polegada, estou exagerando, tá? Mas uma coisa muito bem feita, né? Uma estrutura maravilhosa. Aí o cara faz uma casinha de madeira em cima, irmãos. Ele cata um monte de madeira por aí e faz uma casinha muito mal feita. Você lembra da casinha dos 3 porquinhos? Cada um faz uma casa diferente, né? E quando vier a crise, vier o lobo soprando, né? A casa vai cair. Mas se a casa for construída na rocha e a gente edificar coisa consistente, material que não é perecível, então a casa vai ficar forte, a casa vai ser madura. O que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto é transformar, trazer para a igreja base para que a igreja seja uma igreja madura. A questão é maturidade. A gente coopera construindo coisa boa em cima. Então construa coisa boa em cima da rocha, daquilo que já foi edificado por Jesus. Ao contrário, se o construtor basear seu ensino na construção de vidas com materiais preciosos da sabedoria divina, ouro, prata, pedras, o amadurecimento do cristão será visto, provado e permanecerá, e o construtor receberá o seu galardão, né? Que maravilha, né? A gente está vendo Paulo desafiando a igreja, né, a ser madura, né? O alicerce está colocado, irmãos. O alicerce é a cruz. O que você vai construir em cima? Constrói coisa boa, em nome de Jesus. Constrói vida devocional, meu irmão. Constrói coisa que edifica, que glorifica, que bendiz e que dá um bom testemunho cristão. E que a nossa fala na construção seja uma fala santa. Que os nossos sentimentos sejam santos. Pensamentos santos, atitudes santas, vestes santas, trabalho santo, posse santa, sabedoria santa. Para que o nome de Jesus seja glorificado pela nossa história. Para que depois a gente receba um presentão por ter levado Jesus a sério. O comentário na Bíblia de Genebra é assim, ó. Esses versículos tratam especificamente da avaliação do ministério cristão. Alguns construtores em Corinto buscavam participar da obra de Deus, mas como confiavam apenas na sabedoria humana, usavam materiais perecíveis, como madeira, feno e palha. Fica feio, não fica nem rústico, fica feio, né? Fica pallet, casa de alicerce maravilhoso, edificar maravilhoso alicerce, aí faz uma casinha de pallet, né? Aí cobre com grama. Pelo amor de Deus, não é isso que Deus tem pra gente, não. Deus fez uma base maravilhosa para a gente viver uma vida maravilhosa, para a glória dele, testemunhando que o santo e o sábio é ele mesmo. Versículos 16 e 17 apontam para uma realidade bem interessante dentro deste campo agora de ensino. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém mexer no santuário de Deus, Deus vai destruí-lo. Porque o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Vocês deveriam estar pensando, né, em viver uma vida sagrada e consagrada, né? Então, olha o desafio, né? Vocês são o templo do Espírito Santo, irmãos. O alicerce foi colocado para vocês viverem como santuários de Deus. O Espírito Santo habita em vocês, né? Nem você tem autoridade para destruir o santuário de Deus, né? E ninguém lá de fora tem poder. Você tem consciência de que você é obra de Deus, você é um sagrado de Deus, você é um santo de Deus, então você não se relacione com as profanidades dessa vida, né? Seja
santo, continue santo, né? E viva uma vida santa, amadurecendo, melhora o material da sua obra, né? Melhora o seu tempo com o Senhor, né? Melhora os investimentos na sua vida espiritual, ok? Alguns construtores, além de serem superficiais e usarem materiais de baixa qualidade, estavam destruindo alguns edifícios. Como é que essa verdade é vista nos dias de hoje? Por causa da ênfase da sabedoria humana, na centralização da vontade do homem, em detrimento da vontade de Deus, o ensino oferecido agora é superficial, é raso demais, não transforma, não amadurece, não melhora o cristão, apenas o mantém em uma fé imatura, que não suporta nada mais sólido. Ele vive em função de si mesmo, não vive em função de Deus e nem em função do seu próximo. Esse cristão se torna infrutífero, estagnado, incapaz de reagir positivamente aos treinamentos, e ele terá que viver sendo empurrado pelos ensinamentos ineficazes dos falsos sábios, né? Olha que vida inútil. Uma vida onde as pessoas empurram, onde a pessoa só pensa em si mesmo, onde a pessoa só busca os prazeres deste século, só busca a sabedoria deste século, só busca as coisas para si mesmo, não é feliz, não se sente amado, nunca está alegre, não vive uma vida em paz, não tem ânimo nenhum, porque ele vive somente a falsa sabedoria. Isso para Paulo é como a destruição de um prédio. E o mau construtor, ensinador, não vai ficar impune. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, deveria ser sagrado, deveria ser santo, né? E esse é o projeto para o edifício por causa do alicerce. Okay? As divisões, as contendas, a imaturidade trazem consequências sérias e graves para o andamento de toda a igreja. A vida de discipulado, de crescimento, não é uma brincadeira, não é uma irresponsabilidade, não é um engano. Essa é a advertência de Paulo. Olha, ninguém se engane a si mesmo, né? Não dá para a gente ficar vivendo de quase chegar lá, né? De novo, a questão é a sabedoria humana, que destrói o crescimento da igreja, que destrói a sabedoria divina, que faz o homem, que deveria fazer o homem amadurecer. Os sábios desse século são loucos, são astutos, são ardilosos, são vãos, são inúteis. Eles têm somente os olhos neste mundo. E ele quer que todo mundo crie raiz somente com este mundo, né? Os verdadeiros sábios são de Cristo, desfrutam de tudo que pertence ao Senhor. Será que ainda vale investir mais na sabedoria humana do que buscar a verdadeira fonte de sabedoria, tanto individual como para a igreja, né? Às vezes a gente pensa, né, o que a gente vai deixar um legado, né? A gente quer deixar um legado. Que tipo de legado eu vou deixar para a minha família? Que tipo de legado eu vou deixar para a igreja, né? A sabedoria deste mundo ou a sabedoria de Deus, né? Interessante que a partir do momento que você busca a sabedoria de Deus, Ele vai te dar sabedoria deste mundo, vai te dar ânimo para crescer em conhecimento técnico deste mundo e usar isso para a glória de Deus, e não usar isso para a glória sua. Entendeu a diferença? Se a gente busca, em primeiro lugar, a sabedoria deste mundo para ser rico, ter posse, a gente perdeu a visão da verdadeira sabedoria de Deus. Porque o Senhor pode enriquecer para que o nome dele seja glorificado. O Senhor pode dar posse para que seu nome seja glorificado. E o Senhor também dá sabedoria para que seu nome seja glorificado. Mas isso nunca foi prioridade. E isso na igreja de Paulo aos Coríntios se transformou em um obstáculo para a maturidade cristã. É isso que Paulo está tratando. É isso que Eclesiastes capítulo 2 trata. É isso que o livro de Provérbios todinho trata. É isso que Tiago também trata. O Senhor está tratando, olha, não busque em primeiro lugar a sabedoria deste século. Busque em primeiro lugar a sabedoria do reino de Deus. E a sabedoria deste século vai ser acrescentada no tempo certo. E você vai ser reconhecido sábio 10 vezes mais do que qualquer sábio deste século. Vai ser útil para a humanidade. Vai ser útil para a humanidade em termos de levar a humanidade ao conhecimento de Cristo, né? E usar a sabedoria que Ele vai te dar para a glória do seu nome, onde você estiver inserido, na família que você estiver inserida, no trabalho que você estiver inserido, na escola que você estiver inserido, né? Onde você estiver inserido, você vai ser reconhecido como sábio do Senhor, um conteúdo, um bom edificador, um bom construtor, alguém cheio do Espírito Santo. Será que vale investir mais na sabedoria humana do que buscar a verdadeira fonte de sabedoria, tanto individual como para a igreja toda? Eu tenho dito para pais, né, e oriento os pais, né, antes mesmo de dar sabedoria deste século para seus filhos, dê aos seus filhos a sabedoria divina, para que eles não se empolguem com a sabedoria deste século e abandonem por completo a sabedoria divina, né? Que alerta é esse, pastor?
É o alerta de Paulo, é o alerta de Provérbios, é o alerta de Eclesiastes e também é o alerta de Tiago, é o alerta de Cristo, né? A gente está aqui para buscar, em primeiro lugar, o Senhor. Depois, as demais coisas serão acrescentadas no tempo do Senhor, com sabedoria do Senhor e como vocação do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos os verdadeiros sábios, irmãos. Hoje reina um individualismo que tem destruído a base da comunhão da igreja. Reina individualismo, reina culto à personalidade que tem destruído a base da comunhão da igreja com o alicerce verdadeiro, que é Jesus Cristo. A salvação é individual, mas ela precisa refletir na comunidade como um todo. O crescimento precisa ser real, precisa ser acessível para toda a comunidade cristã. Isso só acontece quando a sabedoria humana sai de cena e entra em cena a sabedoria divina. A gente esteja voltado e pautado a glorificar o nome de Jesus com sabedoria que venha dos céus, né? Nós vamos orar e falar com Jesus Cristo. Feche seus olhos e oremos. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, pelos avisos, ó Deus, da carta de Paulo aos Coríntios para a nossa realidade de hoje. Senhor, que possamos te amar, que possamos, ó Pai, ser felizes, ó Deus, com a mensagem da cruz. Deus, me faz vibrar com a mensagem da cruz, Senhor. Faz os meus irmãos também vibrarem com a mensagem da cruz. E que a mensagem da cruz, que a justificação, Senhor, seja a nossa maior alegria. Que nos sintamos amados, ó Deus, com a justificação. Que nos sintamos, ó Pai, alegres com a justificação. Que tenhamos paz dominante no coração por causa da justificação. Que a justificação, a mensagem da cruz, seja o nosso ânimo, Senhor. Que a mensagem da cruz, Senhor, produza boas atitudes e bons pensamentos no nosso coração. Que a mensagem da cruz, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê fé, nos dê confiança, nos dê fidelidade. Que a mensagem da cruz amance o nosso coração e que possamos ter domínio próprio, Deus, numa ação, Deus, evangelizadora, Deus, onde vamos revelar que Tu és tudo para nós, através de ação, de oração e de adoração. Realiza isso em nós, ó Pai. Deus, dá alegria, Pai, que a maior alegria da nossa existência, que aquilo que nos faz, ó Deus, soltar o rojão de alegria, seja a mensagem da cruz, seja a justificação, no nome santo de Jesus. Amém e amém.